que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Apocalipse. Olá, velejantes! Eu voltei para finalizar o Darktubro em plenas vésperas de Natal, né? Uma vibe meio Nightmare Before Christmas. Sinto que devo uma explicação, tá? Fiquei um tempinho aí sem postar nada aqui no YouTube. Eu não tenho motivo concreto, eu só precisei dar uma pausa e agora eu tô retomando, tá? Infelizmente, essa pausa, ela aconteceu ali no final de outubro. Eu não tinha ainda finalizado o Darktubro, que é o mês que eu mais gosto de gravar coisas, né? De gerar conteúdo, que é o mês do Halloween. Eu fiquei doente ali e era pra eu ter ficado só umas 2 semanas sem gerar conteúdo pra cá, mas, né, esse tempo acabou que foi um pouco maior. E cá estamos aqui no final do ano e eu fiquei devendo uma resenha da profecia de David Seltzer. Fizemos uma live falando sobre, né, porque foi a nossa leitura coletiva do Clube das Otárias de outubro, que eu fui a curadora, eu que escolhi. Foi uma releitura para mim, é um dos meus livros favoritos. E eu resolvi agora voltar com este vídeo, porque tem a live ali, mas a live é com spoiler, né? E eu sei que quem acompanha o canal gosta de vídeos mais precisos, mais diretos, mais curtos, né? As lives normalmente têm mais de hora. Então vamos hoje falar sobre a profecia de David Seltzer. Como eu falei, uma releitura, eu tinha lido uma vez em uma edição. A primeira vez que eu li a profecia foi nessa edição aqui, que eu achei num sebo. Ela é toda estraçalhada e por muito tempo eu fiquei me perguntando por que não fazem uma reedição deste livro, né? E eis que finalmente a Pipoca Nankin fez, faz alguns anos, acho que faz uns 2 anos que fizeram essa edição bem bonita. E ela é meio cara, vou ser sincera, eu acho o valor dela meio elevado por não ter muita coisa, não tem nada dentro, tá? É um livro capa dura, a capa ficou legal, é uma reimpressão, mas enfim, numa promoção vale a pena, mas né, não tem muita coisa além na edição. Mas é legal, tem uns detalhezinhos legais aqui, tem 666 aqui no meio do O da profecia, enfim, é bacana, tá? É bacaninha. E esse livro é um baita livro, eu adoro ele. Eu escolhi justamente porque eu já gostava, é um dos meus livros de terror favoritos. Ele é um dos maiores clássicos do terror, né? Considerado ao lado do Exorcista e do Bebê de Rosemary como a Santíssima Trindade do horror clássico. E ele surgiu depois do Exorcista e do Bebê de Rosemary. Esse livro foi lançado em 76. O David Seltzer, o autor, ele é escritor, roteirista e produtor de Hollywood. E esse livro ele escreveu concomitante com o roteiro do filme. Então ele foi pensado originalmente para ser um filme, né? Porque o Bebê de Rosemary e o Exorcista, que eram filmes inspirados nos livros, né? Eles fizeram muito sucesso. Então o pessoal ali foi na onda e o David Seltzer começou a escrever o roteiro e o livro juntos. Então o filme ele é muito próximo do que a gente tem aqui no livro. Bom, esse livro ele narra a chegada do anticristo na Terra através de uma criança, através de uma linda criança, que é o Damien. A gente vai começar ali lendo sobre o Thorne, sobre o Sr. Thorne. Ele é um diplomata, um embaixador, e embaixador em Roma, onde começa ali tudo. E ele tá numa viagem e ele sabe que a esposa dele entra em trabalho de parto. Então ele volta lá, né, vai lá pro hospital onde tá a esposa dele.
E a gente vai vendo ali um background da vida dele com a sua esposa. E a gente descobre que a esposa dele, ela tem um histórico de depressão, porque ela já perdeu 2 bebês. E ela quer mais do que tudo ser mãe. E ela já perdeu 2 crianças, o psicológico dela tá bem abalado e ele tá muito preocupado com ela. Então, ele tá bem esperançoso que dessa vez dê tudo certo. Só que lá chegando, o padre que dirige ali o hospital conta pra ele que o bebê deles nasceu morto. E ele acha que isso vai destruir a esposa dele, ele não vai saber como falar, ele acha que vai ser o fim, né? O fim dela, o fim do casamento, o fim de tudo, tá? E importante falar que eles têm uma condição muito boa, né? Ele é envolvido ali com política, ele é um diplomata, então eles são ricos e são meio famosos também. Eles aparecem bastante na mídia, então eles têm uma vida assim bem chiques e famosos. E ele se preocupa também, além de se preocupar com a esposa, ele se preocupa com a imagem também, né? De manter uma imagem de família perfeita. O padre esse fala pra ele o seguinte: olha, o filho nasceu, né, natimorto, mas no mesmo momento que ela deu à luz, uma outra mulher deu à luz também. E essa mulher morreu e o bebê ficou, foi ao contrário. E é uma mulher que, né, ninguém, não tem parente, não tem ninguém, o bebê não tem ninguém, o bebê vai ter que ir pra adoção. Quem sabe tu não fica com esse bebê aí no lugar do teu e nem falar nada pra tua esposa. Meio assim, tá? Meio surreal. E ele, no início, ele reluta, ele quer ver o bebê morto. O padre, não, deixa disso, pra quê? Ver o bebê morto, fica com esse aqui e tal. E ele acaba aceitando, né? Então é uma coisa meio, né? Enfim, ele aceita e não conta nada pra esposa dele, leva o bebê pra casa. Inclusive, o bebê tem até algumas características físicas que parecem com eles, então vai ser fácil, né, na cabeça dele de enrolar a esposa dele. Aí a gente tem um pulo ali, um corte pro aniversário de 4 anos desse menino, né, que eles batizam como Damien. E no aniversário do Damien a gente vê, né, o autor nos introduz ali que o Damien é uma criança estranha. O Damien, ele é calado, ele é esquisitinho, ele nunca fica doente, ele tem uma saúde muito boa, né, os pais dele até são gratos por isso. E ali na festa a gente vê que ele tem uma babá. E ele é bem apegado à babá, ele passa muito tempo com ela, né? Uma moça ali, meio jovem. E em determinado momento ali da festa, a mãe do Damien, ela pega ele e vai circular ali, né? Tem um monte de fotógrafo, tem muita gente ali, porque como eu falei, chiques e famosos. Então tem muita gente ali, né? Inclusive tem um paparazzi, que depois vai ser muito importante para a história. Esse paparazzi, ele é um fotógrafo, né? Ele persegue os famosos, tira foto, e o objetivo de vida dele é descobrir os podres dessas pessoas que parecem ter uma vida perfeita, que a família Thorne parece perfeita. E ele pensa, não, tem que ter alguma coisa aí. Então ele tá seguindo os Thorne para descobrir qual é o podre deles, porque ele descobre as coisas e vende as fotos assim que ele vive, ele é tipo um sanguessuga assim. E esse cara, ele vai captar alguns momentos muito importantes. Nessa festa acontece o primeiro momento bizarro, assim, a primeira cena bizarra entre tantas que a gente tem nesse livro, que a babá se mata. A babá sobe em cima do telhado, lá na torre mais alta da casa, né, que a festa é no quintal ali da mansão deles, e ela se enforca, ela tá com uma corda no pescoço, se joga, e antes de se jogar ela fala que tá fazendo isso pelo Damien. Então já começa a estranheza, é um tendel ali. E esse fotógrafo, ele tinha batido algumas fotos da babá antes. E depois ele vai perceber coisas estranhas na foto dela. Ele vai perceber que tem uma luz, e era uma luz em volta do pescoço dela. E curiosamente, ela morre enforcada. Depois vai ter um outro personagem também que vai entrar ali na história, né? Que também ele vai ver a foto desse cara com, né, ele é um outro padre ali envolvido que aparece arrependido pelos seus erros do passado, querendo avisar o Thorne de algumas coisas. E ele vê que antes desse padre morrer, ele acaba morrendo também, ele vê também uma luz ali, né? Ele morre de uma forma muito bizarra e ele vê essa luz. Então, esse cara ali, esse fotógrafo, ele é importante para a história também. O
Damian vai ficando cada vez mais estranho, o menino, né? E depois que a babá dele morre, aparece uma outra babá. E daí é uma coisa assim que fica indignado como que esses pais não fazem nada. Porque parece uma mulher do nada, que eles não estavam entrevistando as pessoas, enfim, para ser babá, e ela aparece, ela diz, ah, não, a agência me mandou, disseram que eles estavam precisando. E ela se impõe lá, ela fica e ela simplesmente vira babá do Damian, se muda lá pra casa deles e eles acabam aceitando. Ah, não, mas ela tem jeito, né, com criança, vamos deixar ela ficar. O Damian gosta dela. E essa babá, ela é muito estranha. Ela tem atitudes muito estranhas. Os funcionários relatam, né, os outros da mansão, que ela, por exemplo, ela não usa papel higiênico. Eles vêm ela indo de noite pra uma floresta. Então ela faz um monte de coisa estranha. E ela vai impondo a presença dela de uma forma ali que tu pensa assim, nossa, se eu fosse essa mulher, essa mãe desse menino tinha botado essa mulher pra correr já, porque ela não faz nada, mas eles vão deixando. E essa babá protege muito o Damian e a gente vai ver que tem ali umas outras pessoas que protegem ele, que estão todas envolvidas na vida dele, né? O objetivo dessas pessoas é proteger esse garoto, inclusive padres, né? Então tem uma galera ali que tá ali pra proteger esse menino. E esse outro padre ali que eu comentei, né, que o cara bateu a foto, que acaba morrendo também, era um que tava no esquema e se arrependeu e vai contar coisas para o Thorne. O fotógrafo, quando que ele se envolve com o Thorne? Quando ele vê uma foto dele mesmo com aquela luz também. E ele se toca, ele já tá vendo que tem coisa estranha ali, né? Ele já tá investigando meio que por conta. Ele pensa, pô, todo mundo que eu captei foto com essa luz aí acabou morrendo. Então eu tô marcado, eu vou morrer também. E é sempre gente ligada aos Thorne, então, né? Por isso que ele já tá investigando. Passou ali do limite de, estou tentando descobrir um podre deles. Ele já tá querendo saber o que tá acontecendo, que tem gente morrendo. E, inclusive, ele pode morrer. Então, ele se aproxima do Thorne e eles vão acabar investigando certas coisas juntos. Porque esse padre ali que morre, ele conta algumas coisas sobre o Damian, sobre o passado ali para o Thorne. E manda ele atrás de umas pessoas, né? Fala o que ele tem que fazer. E eles começam a investigar juntos. Eles fazem uma viagem ali para ir atrás de respostas. E uma das cenas, né, deles, que envolve essas investigações, é a minha cena preferida do livro, que é muito tenso, que é uma cena que envolve um cemitério e cães selvagens. Então é muito, muito, muito tensa e legal e bem escrita ao mesmo tempo. E esse livro é cheio de cenas assim impactantes, né? Tem outras também, que eu nem vou citar, mas o fato é que ele tem essas cenas tensas, tem essas coisas impactantes, mas ele não é um livro que dá medo. Eu não fiquei com medo das outras pessoas que eu conheço que leram também, né? Não é um terror de dar medo, assim. É um terror clássico que envolve demônio, o filho do demônio ali, né? Mais especificamente, né? Demôniozinho, anticristo. E a gente vê que é muito fluida essa leitura. Ele é bem escrito e é fácil de ler, né? Porque como ele escreveu junto com o roteiro do filme, então é tudo muito ilustrativo. Então a gente lê já vendo a cena na nossa cabeça. Então é muito fácil de ler, muito rapidinho de ler esse livro. O final dele não é óbvio, eu gosto disso nesse livro também. É aqueles finais, tu volta, tu lê de novo, tá? Mas é isso mesmo, assim, né? Então, ele dá respostas, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, será que tudo isso foi real mesmo? Parece um surto coletivo, né? O que é isso? Mas sim, né? Ele traz respostas pra gente. E como eu falei, não é uma coisa óbvia, né? É até meio assustador se for analisar a fundo como que é o desfecho deste livro. Como eu falei, a gente fez uma live, né? Eu vou deixar nos cards aqui, se alguém tiver interesse, se alguém já leu e quiser ver o que a gente falou mais a fundo, se alguém não se importa com spoilers e quiser saber também mais sobre o livro, né? Então, eu sei que é uma história bem antiga dos anos 70, que tem filme. Quem é mais letrado no horror já conhece a história, mas tem muitas pessoas que não conheciam. Quando eu falei esse ano sobre esse livro, tinha pessoas que não conheciam ele.
Então, por isso que, né, não tô dando tanto spoiler assim aqui, por isso que eu tô avisando que na live a gente falou com spoilers, tá? Mas tá lá, tá no meu canal, foi a última live que a gente fez no meu canal do Clube das Otárias, que, aliás, a gente não vai mais fazer leituras coletivas a princípio. Essa semana a gente fez a última live da última leitura do ano, que foi do livro Véspera, da Carla Madeira. A gente fez a live lá no canal da Jéssica, no dia de livro, deixar aqui nos cards também. E lá a gente explicou um pouquinho, né, por que a gente vai dar essa pausa, por que a gente vai parar com as leituras coletivas. Não é um adeus, é um até logo, né, a gente talvez faça coisas juntas ainda, mas não sabemos. As meninas também não estão mais postando vídeo. A Jéssica, a princípio, não vai voltar, a Carol tem ideia de voltar no que vem com o canal. Eu dei uma pausa aqui que não foi tão longa, foi de 1 mês e meio, mais ou menos, acho. Tô voltando agora. Não prometo pra vocês que eu vou fazer vídeo semanal sempre, tá? Vou tentar, mas a vida adulta me consome. E, infelizmente, eu não tô conseguindo mais ler tanto quanto eu lia antes. Mas é isso, gente, eu tô voltando agora e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar continuar aqui. E espero que vocês continuem me acompanhando também. E na semana que vem teremos o vídeo das 10 melhores leituras do ano, que eu faço sempre. Não li tanto esse ano, mas pelo menos eu consegui fazer o ranking dos 10 mais. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!